O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus chamou os 12 e começou a enviá-los 2 a 2, dando-lhes poder sobre os espíritos impuros. Recomendou-lhes que não levassem nada para o caminho, a não ser um cajado, nem pão, nem sacola, nem dinheiro na cintura. Mandou que andassem de sandálias e que não levassem 2 túnicas. E Jesus disse ainda: quando entrardes numa casa, ficai ali até vossa partida. Se em algum lugar não vos receberem, nem quiserem vos escutar, quando sairdes, sacudi a poeira dos pés como testemunho contra eles. Então os 12 partiram e pregaram que todos se convertessem. Expulsavam muitos demônios e curavam numerosos doentes, ungindo-os com óleo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. As nossas irmãs auxiliares de Nossa Senhora da Piedade, sejam muito bem-vindas. Essa casa que é das senhoras. A você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América e também pela nossa retransmissora Educar de Ponte Nova e região. Aos que são membros da família dos devotos, mais uma vez a nossa saudação por nos acompanharem e nos ajudarem a proclamar a palavra com intrepidez, ajudando que tantos entendam a riqueza daquele que nos chamou e nos indicou um caminho de aonde quer que nós passemos, o que quer que nós façamos, nós estejamos sempre anunciando a sua presença, a sua vida no meio dos homens. E a você que não é membro dessa família, o convite de vir para ela, para a família dos devotos de Nossa Senhora da Piedade e nos ajudar a proclamar a palavra, cumprindo o mandato de Nosso Senhor, que tem início lá nos 12, narrado pelo Evangelho de Marcos, no capítulo 6, versículos 7 a 13. A missão de todos nós é fazer com que a nossa história e a nossa vida seja sempre um anúncio daquele que nos escolheu e nos quer para si. A vida de todos nós, independente do que nós pensemos, ela é marcada por inícios e fins. Ao nascer e ao morrer. O plantar e o colher, isso já bem disse o livro de Eclesiástico. Todos nós iniciamos uma missão e a finalizaremos. Eu tenho um período de início do meu ministério aqui, no Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade. Foi no dia 2 de fevereiro de 2019. Mas ele terá um final, não sei quando. Irmã Valteci, as irmãs como um todo têm isso. Hoje estamos aqui. Amanhã pode ser que estejamos lá. A vida, a missão, tudo tem o seu princípio e seu fim. E no primeiro livro dos Reis, capítulo 2, versículos 1 a 4, depois do 10 a 12, ele vai narrar o fim do ciclo de um período no qual o povo de Deus sentiu muita saudade. O reino de Davi, o reinado de Davi, a pessoa de Davi. Todas as vezes que nós fechamos um determinado caminhar, uma determinada missão ou a própria vida, nós deixamos uma mensagem. Todos. Talvez a mensagem que deixamos seja o último encontro que nós tivemos com aquela pessoa com quem nós convivemos e iremos partir. Eu tenho as imagens daqueles que foram meus e já faleceram. Meus avós, minha
meu sobrinho, amigos. O último momento que temos com essas pessoas fica gravado na nossa mente. Ainda que nós tentemos não olhar muito para a morte, todos nós nos lembramos disso. Gorete deve se lembrar dos últimos momentos que teve com as pessoas que muito lhe são caras. Ana, André, vocês irmãs. E essas imagens ficam na nossa cabeça e quando nos lembramos, recordamos também a mensagem. Salomão, ele agora vive esse momento. O pai está morrendo e lhe deixa um testamento, lhe deixa uma indicação, uma mensagem. Diz Davi a Salomão: se teus filhos conservarem a boa conduta, caminhando com lealdade diante de mim, com todo o seu coração e com toda a sua alma, jamais te faltará um sucessor no trono de Israel. Como aquela mensagem, se você quer ser feliz, observe isso. E a essa mensagem exige-se uma resposta, uma conduta. Ou Salomão irá ignorar, se perder, e como ele ignoraria? Não caminhando sempre nos preceitos e com lealdade diante do Senhor, deixando com que seu coração tenha outros deuses e outros amores, e daí, não por castigo, mas por consequência, ele verá o fim de toda a sua história, de tudo que seu pai construiu, de tudo que ele também construiria. Sabem o que é triste? Que quando nós olhamos a narrativa do livro dos reis, nós vemos que o coração de Salomão mais tarde se perdeu. Ele não só esqueceu o que seu pai disse, ele esqueceu quem era o Senhor de sua vida. Podemos ser assim, e por isso precisamos estar sempre atentos. Para que as lembranças daquilo que foi a vida dos que nos antecederam, os ensinamentos que eles nos deixaram, não se percam, quando ao passar da história, acreditamos que está tudo bem e podemos viver como quisermos. O passado nos ensina, nos ajuda a ver agora e nos prepara para o futuro. Jesus indica a todos nós um horizonte. No Evangelho de Marcos, todos nós convidados a seguirmos Jesus, precisamos saber quem Ele é na nossa história, para sabermos qual lugar que Ele ocupa. Atentos àquilo que diz Davi a Salomão, para não deixarmos com que o reinado de nossa história, porque todos nós temos uma missão régia, todos nós pelo batismo nós somos reis, rainhas, nós temos uma missão de cuidar, temos a missão de continuar a ação de nosso Senhor Jesus Cristo, seja como técnico em enfermagem, como músico, seja como irmão, como irmã, como pai, como filho, todos temos algo muito importante a fazer. A nossa vida inteira é uma missão, um anúncio de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas é preciso estarmos centrados numa coisa. Ele ocupa o nosso lugar, Ele ocupa o lugar central na nossa história, para que como reis e rainhas, no nosso dia a dia, mostremos, olha, o Senhor da história, o Senhor que nos quer com Ele. A palavra dEle deve ser levada em consideração. O modo de vivermos precisa ser impregnado por uma convicção. Meu coração não pode estar dividido. E o nosso coração pode se dividir com facilidade.
Não deve ser à toa que no Evangelho de Marcos, justamente, Jesus que convida a todos, e precisamos saber qual lugar ele ocupa dentro de nós, ele vai dizer: não levem muita coisa. Não só questão de bens, mas no caminhar de todos nós, carregarmos o que é essencial. Se olharmos muito bem e começarmos a fazer uma faxina daquilo que nós temos, de vez em quando eu faço essa experiência, eu começo a jogar tanta coisa fora e a perceber que eu não preciso de tanta coisa. Mas essas coisas que podem estar fora também correspondem àquelas que estão dentro. Posso começar a colocar critérios para que realmente viva a minha missão. Eu, como padre, por exemplo, posso dizer: para eu ir para determinado lugar para viver a minha missão, eu preciso de uma casa assim, eu preciso de um carro assim, eu preciso de um tanto de auxílio assim, eu preciso desse jeito. Para ser irmão, irmã, as senhoras não têm esse problema, mas com certeza acontece em alguns lugares. Mas eu vou para tal lugar que tem tais dificuldades, com tais pessoas, desse jeito, para poder viver a minha missão lá? Aqui está tão bom. Por isso Jesus vai dizer: não levem muita coisa, porque o caminhar da vida, ele já é pesado demais. Não precisamos acumular muita coisa, não só de bens. Esse é o problema. Nós sempre olhamos para uma coisa material e esquecemos do que ela corresponde aqui dentro. Tem muita gente que carrega muita coisa, que presta e que não presta, e que não é essencial. Salomão precisava entender isso. Lembrar-se que, como o seu pai, como o seu povo, ele é um peregrino na história. E lembrar que, como peregrinos, a nossa caminhada tem um final. Por isso, mais importante do que chegar lá no ponto que nós queremos, é saber como nós estamos caminhando dia a dia. Porque muitas pessoas, ao longo do caminho, se perdem. O próprio Moisés, de algum modo, perdeu a sua paciência. Jacó. Outra coisa muito importante, não ficarmos ciscando e passando pela vida das pessoas. Sabe o que isso significa? Davi, ele foi um homem que, apesar de seus erros, ele assumiu o seu povo com o coração e com a alma. Salomão assumiu o seu povo, mas ele também queria um pouco mais de poder. Daí começa a estar com um aqui, a estar com outro ali, a estar com outro lá, a estar com outro colar, fazendo suas alianças e tendo muitos amores, muitas casas dentro de sua casa. Ciscar é passar por essa vida, por essa vida, por essa vida, e o vínculo que nós estabelecemos com elas, ó. O modo com que estamos com elas, como tudo passa, nossa presença também passa, nossa relação com eles passa. Então, vivamos a superficialidade dos nossos encontros, das nossas presenças. Isso pode acontecer na vivência de ministérios. Simplesmente ir e ocupar um lugar, uma cadeira. Pode acontecer no trabalho. Por exemplo, eu posso estar numa área da saúde e estar ali, sem um envolvimento afetivo, carinhoso, atento, como graças a Deus os nossos técnicos aqui do santuário procuram fazer. Dar atenção, olhar a pessoa, conhecer a sua história, mais do que simplesmente um medicamento. Olhar aquela pessoa. E na pessoa da Ana, eu cumprimento a todos os nossos técnicos. Isso como pai, como irmão, como irmã, como filho, como padre, como irmã. E aí tem um outro ponto. Salomão, um homem extremamente sábio. Davi, um homem que também tinha sua sabedoria,
mas tinha o seu amor para com o seu Senhor e procurou, durante sua vida, ainda que com erros, coisa que todos nós temos, procurou com firmeza conduzir o povo no caminho de uma retidão, acertando sua vida para que o povo tivesse. Ele nos indica um caminho. Ele teve uma conduta. E é linda a passagem quando Davi, indignado com um homem que pegou uma ovelha que não era dele e a maltratou, Natã diz a ele: você está indignado por causa de uma ovelha, mas você matou um filho de Israel para ficar com a esposa dele, porque você não foi capaz de lidar com isso que você carregava dentro de você. Pois bem, ele tenta viver uma conduta reta. Salomão, acreditando na sua sabedoria, que era grande, esqueceu de colocá-la em gestos muito concretos. Com o tempo se perde. Por isso também é importante escutarmos o que Jesus diz. Vocês estão indo para, na relação com essas pessoas, realizarem curas, para serem sinal de vida, para libertarem dos espíritos impuros, para ajudar a todos que se convertam, voltem-se para o Senhor nosso Deus. Por isso, o testemunho de vocês, o modo com que vocês vão viver, será fundamental para que aquilo que vocês carregam não ocupe o lugar e não seja pesado durante o peregrinar de vocês. Que as relações que vocês estabeleceram sejam profundas. E nessas relações que vocês estiverem com as pessoas, ajudem-nas a conhecer o rosto daquele que nos chamou a estar com ele. E, portanto, seus corações também não estejam divididos entre tantas quinquilharias que podemos ajuntar. Não estejam perdidos naquilo que acham que poderiam fazer, mas sejam simplesmente pessoas que, crendo no amor que o Senhor tem por eles, anunciem esse mesmo amor no período que tem de sua vida, no período que tem do seu exercício, do seu viver. Nunca se esqueçam disso. Hoje, ao celebrarmos São Brás, lembrarmos-nos de São Brás, e daqui a pouco daremos a bênção de São Brás. Você que está em casa, se tiver filhos ou alguém, acompanhe essa bênção que nós vamos fazer e peça também por aquela pessoa que precisa tanto, que está com você. Mas a nossa voz, ela tem uma missão tão importante. Ela comunica, ela exorta, ela orienta, ela acalenta. A nossa voz, ela explica aquilo que não foi bem entendido nos nossos gestos. Daí então, pedir hoje que não somente sejamos livres dos males da garganta e de todas as doenças, mas principalmente do pior mal e da pior doença. Que a nossa voz nunca comunique aquilo que ela não tem convicção. Que ela tenha sempre a convicção de que quem nos chama a falar, quem nos chama a andar, quem nos chama a cuidar, quem nos escolheu para si e nos colocou no mundo numa missão tão importante, foi nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, que tudo que nós somos fale disso. O Senhor nos escolheu para fazer com que a sua palavra e a sua vontade aconteça no mundo. Tão simplesmente peçamos isso. E que o nosso viver corresponda à grandeza daquele que, no ato de entrega mais sublime, precisa ser lembrado. Dar a vida por aqueles que ama. Isso foi feito no ato da cruz. E que o nosso caminhar pela história
Comunique sempre isso. Confiantes então ao Senhor nosso Deus, de pé apresentemos nossas preces.